E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir os exercícios de Química do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio. Vamos corrigir os exercícios da semana 1 e do volume 2 desse material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Antes de continuar esse vídeo, gente, peço que se inscreva no canal, que dê um like nesse vídeo se gostar da minha explicação e que compartilhe com os amigos. Tem muita gente assistindo os vídeos que não está inscrito no canal e que não deixa um like aí para dar uma força. Então, conto com a ajuda de vocês. Um abraço. Então, bora para a correção. Antes da gente iniciar a correção das atividades, a gente precisa entender um conceito muito importante, que é o conceito de pressão máxima de vapor. O que é a pressão máxima de vapor? A pressão de vapor de um líquido corresponde à pressão exercida pelo vapor sobre a sua superfície. Lembrando que esse vapor é formado a partir do líquido, no processo de vaporização. Então, a pressão que esse vapor, formado a partir do líquido, exerce sobre a sua superfície. Então, a pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelas moléculas do vapor de um determinado líquido em questão. Isso a uma dada temperatura e é no estado de equilíbrio. O que quer dizer esse estado de equilíbrio? É o estado de equilíbrio entre a vaporização e condensação. Então, é o equilíbrio entre o processo de formação de vapor, que é a vaporização, e o processo de formação de líquido, que é a condensação. Então, a pressão máxima de vapor acontece quando essas mudanças de estados físicos atingem um equilíbrio. À medida que são formados vapores, ao mesmo tempo são formados líquidos desse líquido em questão. Vale ressaltar também que a temperatura de ebulição de um líquido é atingida quando a pressão de vapor desse líquido se iguala à pressão atmosférica. Nesse sentido, as nossas atividades vão tratar sobre as propriedades coligativas. E nessa semana 1, a propriedade coligativa estudada será tonoscopia ou tonometria, que é o quê? A adição de um soluto não volátil a um solvente puro, a uma temperatura constante. Então, é simplesmente a mudança de comportamento de um solvente quando a ele é adicionado um soluto, formando uma solução. Então, vamos! Vai depender de quê? A quantidade de vapor formado vai diminuir, porque terá um soluto nesse solvente que vai impedir a formação de vapor. E a quantidade de vapor formado depende da quantidade de soluto dissolvido. Então, quanto mais soluto tiver dissolvido nesse solvente, menor será a quantidade de vapor formado. Então, a gente pode concluir o quê? Que a pressão máxima de vapor do solvente puro é maior se compararmos com a pressão máxima de vapor dessa solução. Então, o solvente puro apresenta uma maior pressão de vapor. Por quê? Porque não tem um soluto que impeça essa formação de vapor. Ao passo que da solução será menor automaticamente. Então, esse processo de adição de soluto a um solvente puro que diminui a pressão máxima de vapor, e esse processo se chama tonoscopia. Como que a gente pode imaginar o que seria a tonoscopia? Ao abaixamento da pressão de vapor do solvente devido à adição de um soluto não volátil, dá-se o nome de efeito tonoscópico. Então, é isso que acontece quando é adicionado um soluto a um solvente, e é sobre isso que discutiremos durante a resolução das nossas atividades. Atividade 1. À mesma temperatura, qual das soluções aquosas indicadas abaixo tem maior pressão de vapor? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, solução aquosa.
quer dizer que o soluto está dissolvido em água, porque é uma solução aquosa. Então, será o soluto em questão e o solvente é a água para todas as soluções. E nos pede a solução que tem maior pressão de vapor. Então, primeira coisa que a gente tem que relembrar. Maior pressão de vapor quer dizer o quê? Quer dizer que tem que ter um menor número de partículas dissolvido nessa solução. Ou seja, a gente busca pela solução de menor concentração. Então, vamos analisar as concentrações das soluções dadas na atividade. O que a gente observa aí que é uma mesma concentração de soluções diferentes. Ok? A letra C, a solução de letra C, que é 0,1 mol por litro, é 10 vezes mais concentrada que a solução B. E a gente busca uma menor concentração. Então, de cara, a gente já pode cancelar a solução da letra C, porque ela é mais concentrada. Quando a gente analisa a letra D, temos também uma solução, nesse caso de sacarose, 0,1 mol por litro. Também é 10 vezes mais concentrada que as soluções A e B. Então, a gente também pode cancelar essa análise, uma vez que a gente busca por soluções de menor concentração. E, por fim, cancelamos também a letra E, porque 0,2 mol por litro de glicose é a solução mais concentrada de todas. Ela é 2 vezes mais concentrada que a letra C e a letra D e 20 vezes mais concentrada que a letra A e B. Então, nesse caso, a gente pode analisar apenas a letra A e a letra B. Então, gente, sempre para resolver esses exercícios, a gente tem que buscar ter menos trabalho. Então, se a gente já pode cancelar só com a análise algumas letras, facilita o nosso trabalho, certo? Então, vamos analisar a letra A. Letra A é uma solução de hidróxido de potássio. Para quem não lembra, hidróxido de potássio é o KOH. Sendo que, ao ser dissociado, temos a formação do cátion K+, e do ânion OH-, numa proporção de 1 para 1. Por quê? Temos uma carga positiva e uma carga negativa. Então, nesse caso, a gente tem 0,01 mol de hidróxido de potássio e na dissociação é formado 0,01 mol de K+, mais 0,01 mol de OH-. Então, as partículas que a gente tem dissociada nessa solução é igual a 0,02 mol de partículas dissociadas nessa solução. Então, vamos analisar a letra B. A letra B nos diz que é uma solução 0,01 mol por litro de cloreto de cálcio. Para quem não lembra, o cloreto de cálcio tem como fórmula CaCl2. E aí, o que a gente já tem que analisar? Que o cátion cálcio tem número de oxidação 2+, enquanto que o cloreto, que é o Cl-, tem número de oxidação -1. Para quem não lembra, o cálcio está na família 2A, então tem 2 elétrons na última camada, então ele tem a tendência de doar esses 2 elétrons, por isso 2+. Ao passo que o cloro está na família 7A e tem 7 elétrons na última camada. Então, ele tem a tendência de receber um elétron para completar a sua estabilidade. Sendo assim, por isso é Cl-1. Então, nesse caso, a gente tem que observar que a cada um átomo de cálcio são necessários 2 átomos de cloro. Por quê? São 2 cargas positivas nesse cálcio. Então, eu preciso, para ter um balanceamento de cargas, de 2 cargas negativas também. Então, nesse caso, são 2 átomos de cloro. Isso é muito importante nessa questão. Nesse caso também, a gente pode pensar no balanceamento de equação. No reagente, temos um átomo de cálcio. Então, no produto também temos que ter um átomo de cálcio. Enquanto que no reagente temos
2 átomos de cloro. Olha esse número subscrito aí. Então, nos produtos também temos que ter 2 átomos de cloro. Isso é extremamente importante. Então, o que a gente pensa? Que 0,01 mol por litro de cloreto de cálcio gera, durante o processo de dissociação, 0,01 mol de íons cálcio e 2 vezes 0,01 mol de íons cloro ou do cloreto. Então, nesse caso, o somatório de partículas vai ser igual a 0,03 mol. Então, o balanceamento dessa equação muda todo o raciocínio dessa questão. Então, é muito importante, porque se não analisar direito, vai errar essa questão. Então, concluindo aí, o que a gente busca? Um menor número de partículas. Então, nesse caso, qual é a solução que tem menor número de partículas? 0,02 mol, que é a letra A. Então, a solução que apresenta maior pressão de vapor é a solução 0,01 mol por litro de hidróxido de potássio. Atividade 2. A uma dada temperatura possui menor pressão de vapor a solução aquosa. Então, mais uma vez, gente, solução aquosa quer dizer que os solutos estão dissolvidos em água. Então, vamos lá. Menor pressão de vapor indica que tem que ser a solução que tem um maior número de partículas dissolvido. Ou seja, a gente busca a solução de maior concentração. É o raciocínio contrário à atividade 1. Então, nessa atividade 2, a gente busca a solução mais concentrada. Então, vamos ver as soluções que o exercício nos forneceu. Foi fornecida a solução 0,1 mol por litro de C12H22O11. Para quem não lembra, essa molécula aqui é de sacarose. Então, a gente percebe o seguinte, letra A é 0,1 mol por litro e letra B 0,2 mol por litro. E aí? A gente quer a mais concentrada. Então, de cara, a gente corta a letra A, porque é o mesmo soluto. Então, vamos analisar a mais concentrada, ok? Mesma coisa, a gente vai fazer a dissociação, mas vale a pena ressaltar que compostos moleculares não são dissociadas no meio aquoso. Então, basicamente, vai ser a sacarose sólida, quando é colocada no solvente água, passa a ser a sacarose em solução aquosa. Não ocorre dissociação. Então, 0,2 mol de sacarose forma 0,2 mol de sacarose aquosa. Então, essa solução tem essa quantidade de partículas, 0,2 mol. Analisando a letra C e a letra D, o que a gente observa? Que é o mesmo soluto, nesse caso o HCl, que é o ácido clorídrico, e as soluções têm concentração diferente. A letra D é mais concentrada, 0,2 mol por litro, e a letra C, 0,1 mol por litro. Então, como é o mesmo soluto, a gente já pode excluir aí a letra C. E com esse mesmo raciocínio, a gente pode excluir a letra E, por quê? 0,1 mol por litro de NaOH. Temos que analisar as concentrações maiores, porque a gente busca a menor pressão de vapor. Então, a letra E também a gente pode excluir. Então, vamos analisar a letra D. Como que ocorre a ionização do HCl em água? HCl forma H+, mais Cl-. Então, nesse processo, a gente tem a formação do íon H+, e do íon Cl-. Então, como que a gente faz isso? Basicamente, o mesmo raciocínio. 0,2 mol de HCl forma 0,2 mol de H+, e 0,2 mol de Cl-. Fazendo esse somatório, temos 0,4 mol de partículas ionizadas nessa solução. Nesse caso, então, a gente fica entre letra B e letra D. A gente busca maior número de partículas. Então, a gente já obteve a nossa resposta. Nesse caso, então, será a letra
D, que é a solução que possui menor pressão de vapor, pois possui maior quantidade de partículas ionizadas e é a solução mais concentrada. Atividade 3. Observe a figura abaixo e selecione as opções corretas. Então, vamos pensar aqui, só dar uma olhadinha nesse gráfico. O que esse gráfico nos diz? No eixo Y é a pressão de vapor dos líquidos analisados. E no eixo X são as temperaturas, sendo que a linha contínua diz respeito ao líquido puro e a linha tracejada a solução, que é o quê? O líquido puro mais o soluto não volátil. Então, vamos ver o que nos pede nessa questão. Na letra A diz o seguinte: a dissolução do soluto no líquido puro diminui a pressão de vapor do líquido. Então, como a gente já viu na parte teórica, como a gente já viu nos outros exercícios, o que a gente percebe? A quantidade de soluto dissolvida num líquido puro interfere na pressão de vapor desse solvente. Como que é essa interferência? A maior quantidade de soluto, ou seja, uma maior quantidade de soluto em número de mol, diminui a pressão de vapor do solvente. Então, essa letra A é verdadeira. Letra B. A pressão de vapor do líquido em solução é maior que a do líquido puro. Então, se a gente parar para pensar, essa alternativa B diz que a pressão de vapor do líquido em solução é maior que a do líquido puro? Não, a gente já viu que a pressão de vapor do líquido em solução é menor por causa da presença de soluto, que impede que esse vapor seja gerado como é gerado num solvente puro, num líquido puro. Então, nesse caso, essa alternativa B está errada. Vamos à letra C. A pressão de vapor do líquido não varia após a dissolução do soluto? De forma alguma. A gente já viu que há sim uma variação nessa pressão de vapor ao ser adicionado um soluto no líquido puro. Então, também está errado. Letra D. Na mesma temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior que a do líquido em solução. Então, vamos analisar a uma mesma temperatura. A uma mesma temperatura, escolhi essa temperatura aqui para a gente analisar. Então, a gente pode observar que a pressão de vapor da solução é menor que a pressão de vapor do líquido puro. Então, nesse caso, a opção está correta, que diz que a pressão de vapor do líquido puro é maior que da solução. Verdade. E aí vamos à letra E. A letra E tem que ter muita paciência e muita boa vontade para entender essa questão. Vamos à letra E. O abaixamento da pressão de vapor do líquido na solução é diretamente proporcional à sua fração em quantidade de matéria. Se vocês observarem, está falando da pressão de vapor do líquido na solução. Então, diz respeito ao solvente. E também é diretamente proporcional à fração do solvente em quantidade de matéria. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: fração do solvente nessa solução será o quê? Será o número de mol do solvente dividido pelo somatório, pelo número total de mols dessa solução, que é o número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. E o que a gente percebe? Que a diminuição da fração do solvente é proporcional ao aumento do número de mols do soluto. Então, o que a gente pode considerar aí? Que sim, é verdade, haverá um abaixamento da pressão de vapor à medida que o X, ou seja, a fração do solvente diminuir também. Por quê? Aumentando o número de mols do soluto, automaticamente abaixará
a pressão de vapor do solvente. E essa fração é diminuída ao passo que é aumentada a quantidade de soluto nessa solução. Então, essa letra E está certa. Atividade 4. No gráfico a seguir, as curvas 1, 2, 3 e 4 correspondem à variação de pressão de vapor em função da temperatura de dois líquidos puros e das respectivas soluções de mesma concentração de um mesmo sal nesses dois líquidos. O ponto de ebulição de um dos líquidos é 90 graus Celsius. Foi dado o gráfico para a gente analisar, em função da pressão pela temperatura. Utilizando os números das curvas respectivas, letra A, indicar quais curvas correspondem aos líquidos puros, indicar entre os dois qual é o mais volátil e justificar. E na letra B, indicar quais curvas correspondem às soluções e também justificar. Então, vamos analisar esse gráfico. A primeira informação que essa atividade nos traz é que o ponto de ebulição de um dos líquidos é 90 graus Celsius. Então, se a gente parar para pensar nisso, a gente conclui o quê? Que a temperatura de ebulição desse líquido foi atingida porque a pressão de vapor desse líquido se igualou à pressão atmosférica. Então, nesse caso, a pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de mercúrio a nível do mar. Isso é igual a 1 atm. Então, a gente pode utilizar o gráfico para identificar qual é a curva que representa esse líquido que possui temperatura de ebulição ou ponto de ebulição igual a 90 graus Celsius. Então, a gente traça as retas e a gente percebe que elas se encontram na curva 3. Então, é a curva 3 o líquido puro, ou seja, um dos líquidos puros. Então, a gente agora falta identificar qual é o próximo líquido puro e quais são as soluções. O que a gente sabe? Que a temperatura de ebulição da solução é maior que a temperatura de ebulição do líquido puro a uma mesma pressão. Então, de cara, a gente já consegue identificar qual é a solução correspondente do líquido puro 3. Por quê? Porque numa mesma pressão, vamos tomar como base 760 milímetros de mercúrio, a gente observa que a temperatura de ebulição da curva 4 é maior que da curva 3. Então, concluímos que a curva 4 é a solução com o líquido 3. Agora, nos falta identificar o líquido puro e a solução, a curva 1 e a curva 2. Então, a gente pode observar o seguinte, também baseando nessa mesma pressão, a gente observa o seguinte, que a curva 1 possui uma temperatura próxima a 70 graus Celsius e a curva 2 uma temperatura maior que 70 graus Celsius. Então, com essa análise, a gente já observa que a curva 1 é o líquido puro, porque possui uma menor temperatura de ebulição a uma mesma pressão, e a curva 2 é a solução com esse líquido 1. Então, identificamos todas as curvas, quais são os líquidos puros e quais são as soluções desses líquidos. Agora, nos falta identificar qual é o líquido mais volátil entre eles. Para quem não lembra, mais volátil quer dizer que apresenta uma menor temperatura de ebulição a uma mesma pressão. Então, mais uma vez, analisando a 760 milímetros de mercúrio como pressão, a gente observa que a curva que possui menor temperatura de ebulição é a curva 1, que apresenta uma temperatura de ebulição próxima a 70 graus Celsius. Então, o líquido mais volátil é o líquido 1. Atividade 5. Considere as seguintes soluções aquosas. A. Solução 0,5 molar de sacarose. B. Solução 0,5 molar de ureia. C. Solução 1 molar de glicose. A respeito delas, foram feitas as seguintes afirmações.
E aí foi nos dada várias afirmações. Identifique as alternativas corretas. Então, antes de analisar as afirmativas, vamos analisar as soluções, para ficar mais fácil o entendimento. Então, o que a gente percebe primeiro? Que são soluções de concentração. No caso, solução A e solução B têm a mesma concentração. E a solução C possui concentração diferente. Então, o que a gente sabe? Que quando uma solução tem concentração igual a outra, a gente tem que a pressão de vapor é a mesma. Então, a pressão de vapor da solução A é igual à pressão de vapor da solução B. E como a solução C possui concentração diferente, automaticamente a pressão de vapor da solução C será diferente da pressão de vapor da solução A e da solução B. Então, a gente já acha uma afirmativa com essa análise. A letra B, que fala que pressão de vapor de A é igual a pressão de vapor de B e diferente de pressão de vapor de C. Ok. Agora vamos analisar a pressão de vapor de C. Se ela vai ser maior ou menor se comparar com a pressão de vapor de A e de B. Então, vamos lá. A gente sabe que a pressão de vapor está relacionada com a concentração da solução. Então, a concentração maior terá uma menor pressão de vapor. Então, nesse caso, a solução C possui uma maior concentração se compararmos com A e com B. Então, C possuirá uma menor pressão de vapor. E aí, a gente encontra essa afirmativa. Pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B, e essa pressão de A e B é maior que a pressão de vapor de C. Por quê? Porque C é a solução mais concentrada. Então, nesse caso, encontramos mais uma alternativa correta, que seria a letra C. Nesse caso, letra A não está correta, porque diz que todas as soluções apresentam a mesma pressão máxima de vapor, o que não é verdade, porque elas têm concentrações diferentes. Na letra D, diz que a pressão de vapor de C é maior que de A e de B, o que também a gente já viu que não é verdade, que C possui uma menor pressão de vapor. E a letra E também não está correta, porque diz que a pressão de vapor de A é maior que de B, que é maior que de C. E a gente já viu que a pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B. Então, nesse caso, as únicas alternativas corretas serão B e C. Então é isso, pessoal. Aguardo todo mundo aqui na semana que vem para a correção do volume 2, mas da semana 2 das atividades de Química. Enquanto isso, dê um like nesse vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, cuidem de quem vocês amam e se cuidem também. E vamos que vamos, galera, sem desanimar. Um abraço, até semana que vem.